Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, que maravilha estar aqui com vocês novamente, mais essa semana, para nós estarmos fazendo aqui o comentário da lição de número 5, de 2 de agosto de 2020, que tem por título Zorobabel recomeça a construção do templo. Na semana passada, nós estudamos a oposição que o povo judeu sofreu por parte dos samaritanos e dos povos pagãos que habitavam a sua terra. Ficou aquele final com gostinho de saber o que aconteceria depois da leniência, depois do fracasso, por assim dizer, ou da paralisação, melhor dizendo, de Zorobabel, governador de Judá, e Jesua como sumo sacerdote, e a sua não reação a essa oposição. É preciso nos debruçarmos sobre esta palavra, porque vai haver um intervalo de quase 20 anos, né? Vamos jogar uma numeração aproximada de 15 a 20 anos, porque os números não são absolutos, eles são imprecisos, por conta da documentação histórica. Mas, enfim, neste intervalo, aqui mesmo no comentário da nossa revista, tem esse intervalo aí de 15, 17, 18 anos. O interessante é que mais de uma década se passou e o povo parado voltou à reconstrução das suas casas, embelezar suas casas, fazer os seus terraços, mas, enfim, a obra do Senhor estava parada. Nós estudamos na semana passada de que o povo havia colocado os alicerces, e quando a última pedra do alicerce fora posto do templo, eles fizeram um culto de ação de graças, de adoração ao Senhor, mas com a forte oposição dos samaritanos, com uma carta mentirosa, com uma carta falsa, que caluniavam este povo, eles acabaram recebendo uma carta-resposta do rei Ciro, o rei persa, para parar aquela construção. Mas, na aula de hoje, nós vamos estudar esse recomeço dessa construção, desse templo, que ficara parada todo este intervalo do novo decreto de Ciro. Só que agora nós estamos no reinado de Dário, ou Dario, e no segundo ano do seu reinado, Deus vai levantar dois profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, homens de Deus que profetizaram duramente ao povo para uma volta, para um recomeço da obra do Senhor que estava parada. Antes, portanto, eu quero te convidar para a nossa palavra de oração. Eterno Deus e amado Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu graça para estarmos mais uma vez dando a nossa parcela de contribuição a professores, alunos de todo o Brasil que nos seguem aqui semanalmente. Deus, muito obrigado por este espaço, em nome de Jesus. Amém. Tudo que começa com oração é uma bênção, não é verdade? Falar com Deus é uma bênção. Portanto, vamos nos debruçar sobre esta lição de número 5. O texto áureo nos diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois eu vos rogo, desde o dia que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ageu capítulo de número 2, versículo 10 e versículo 18. E a nossa verdade prática é sobre o poder de Deus. A igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Se a verdade prática ela é contextualizada para os nossos dias, o povo de Israel também precisava entender que quem estava no controle era Deus. E quando Deus está no controle de todas as coisas fluem de uma maneira muito especial e muito poderosa, a despeito das oposições, a despeito das situações adversas, mas nós estamos diante de um Deus que tudo pode. O próprio profeta Jeremias havia profetizado dizendo: haveria alguma coisa tão maravilhosa assim para Deus, maravilhosíssima para Deus? Deus não é pego de surpresa, Deus não pode ser surpreendido por ninguém, Ele é um Deus todo-poderoso. Esdras capítulo de número 5 é a nossa esteira aqui, que nós vamos estudar, lição
de número 5, vai trazer um pouco do capítulo 5 de Esdras e do capítulo de número 6, e nós vamos precisar identificar alguns personagens também dentro dessa história do recomeço. Um desses personagens é Zorobabel, já falamos aqui, governador de Judá, que agora tem, junto com Jesua ou Josué, o forte, tem aqui uma missão muito especial para poder recomeçar a construção deste templo, o segundo templo, que não teria a suntuosidade, né, ou a suntuosidade do primeiro templo de Salomão, mas que a glória da segunda casa, pela boca do profeta Ageu, fora profetizada, seria maior do que a primeira. Você vai trabalhar objetivos com os seus alunos. O objetivo geral é compreender como é que se deu essa construção do templo sobre a liderança de Zorobabel, e os objetivos específicos, que são 3, é mostrar como Deus levantou o profeta Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. 2, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. 3, explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Essa lição de número 5, ela começa com esse contexto histórico, e depois ela é contextualizada para um modelo neotestamentário e também para considerações daquilo que seria o ministério de profeta, ou o ministério da profecia, ou o que foram os profetas no Novo Testamento, no Antigo Testamento, há essa disparidade de funções e da forma como é colocada no Antigo e no Novo Testamento. Certo? Então vamos aqui para a nossa lição, vamos deixar aqui os nossos comentários. Interessante, em primeiro lugar, é a gente pensar que na repatriação do povo judeu pelo decreto do rei persa Ciro, vem Sesbazar, vem Zorobabel, vem Jesua, vem alguns líderes que estão sobre esse povo que retorna do cativeiro babilônico, e eles vêm com a missão de construir o templo. O que acontece aqui na primeira oposição forte, porque daí haverá uma carta totalmente mentirosa, haverá aí acusações infundadas, haverá agora um conteúdo de uma carta assim muito má, muito perversa, a ponto de fazer com que o próprio rei mande uma contra-resposta, uma carta-resposta, desautorizando a continuação dessa construção do templo, e aí vai ficar parada por um período de tempo, e as pessoas vão se esquecer do templo e vão se voltar para o seu trabalho particular, seu trabalho pessoal, vão reconstruir suas casas, vão embelezar suas casas, e aí Deus precisa, nesse momento, levantar profetas para que sejam seus instrumentos aqui na terra para chamar a atenção do povo. Não que Deus precise de homem algum, mas que, como tudo está no controle dele, então agora ele levanta 2 profetas com muita autoridade, que vão respeitar, o povo vai respeitar essa palavra, vai sentir essa palavra e vai dizer: realmente é Deus na boca de Ageu, realmente é Deus na boca de Zacarias, e precisamos obedecer. Obviamente que quem entende primeiro essa palavra são os líderes de Judá e de alguns povos ali de Israel. Há uma população que está à mercê, mas esta população, um tanto quanto já idosa, e os seus filhos respeitam muito a história. E quando eles veem que o profeta profetiza com muita autoridade, eles então, de pronto, voltam a reconstruir ali aquele templo, um templo destruído, um templo colocado a fogo. Se você ler o capítulo de número 32 de Jeremias, você vai ver ali uma palavra muito forte que Jeremias dá ao rei Zedequias. Jeremias está preso no pátio do palácio, e Zedequias vem tirar satisfações. Zedequias vem tirar satisfações com Jeremias, e Jeremias é tomado, né, o seu coração por um arroubo muito forte, e tem uma palavra de Deus para aquele rei insensato. Judá
já havia sido cercada, Jerusalém já havia sido cercada, e agora Nabucodonosor vai entrar naquela cidade destruindo, colocando a fogo e colocando o templo abaixo. Então Jeremias está presenciando a história. No capítulo 43, e versículos 6 e 7, do livro de Jeremias, você vai perceber que Jeremias e Baruque, filho de Nerias, eles vão para o Egito junto com um povo, provavelmente um povo de elite, que não fora para a Babilônia e agora estão sendo levados ao Egito. E Jeremias também vai contemplar ali o assalto que Nabucodonosor também faz aquele país, aquela região, a região do Egito. Ele também vai tomar, ele também vai dominar. Tamanho o seu poderio bélico, tamanha a administração que aquele homem fez. E nós estamos aqui diante da história, provavelmente no século de número 6 a.C., está acontecendo um desdobramento, tomadas de posição, mudanças de império, e nós precisamos também ficar antenados na história. A história ela não pode ser escondida. E Deus é o Deus que, se quiser, ele intervém sim na história. O nosso Deus, ele detém o controle de todas as coisas. Há uma soberania poderosa nas mãos de Deus. Há conceitos divergentes a respeito de soberania, a respeito de presciência, a respeito dessa doutrinação teológica sistemática. Todavia, eu creio nessa soberania, na intervenção. Deus pode fazer aquilo que Ele quer. Ele dá vida, Ele tira vida. O nosso Deus, Ele é um Deus perfeito. Quem é imperfeito é o ser humano, que coloca suas prerrogativas acima daquilo que a palavra fala, que coloca os seus pontos de vista acima daquilo que Deus diz, que coloca o seu parecer na frente daquilo que está estabelecido num tempo kairos, né? Num tempo que é divino, em uma visão holística da parte de um Deus Todo-Poderoso, e que o homem tenta desvendar, mas com muitos insucessos. Todavia, profetas e homens e mulheres de Deus ao longo da história falaram aquilo que Deus mandou dizer, e o resultado sempre foi benéfico. Se há uma palavra de Deus e há uma promessa, e essa promessa vai se cumprir, você pode ter certeza que o resultado será maravilhoso. Pois bem, a nossa introdução ela vai nos falar sobre esses 15 anos de paralisação desta obra. Eu quero que você pense comigo na igreja onde você congrega, no estado aí onde você está, na cidade onde você mora e na congregação onde você presta culto ao Senhor. Pense que o seu pastor está construindo, ou que você mesmo seja o pastor, e de repente há ali um decreto municipal dizendo que a tua obra ela precisa parar de uma maneira urgente. Vamos contextualizar essa ilustração neste tempo de pandemia, em que o decreto municipal, um decreto estadual, venha paralisar as atividades da igreja, e você está colocando os alicerces desta congregação, porque na congregação onde você congrega é uma congregação de madeira, simples, e agora você quer fazê-la de alvenaria, há todo um povo ali para te ajudar, mas ela é paralisada. Se em 4 meses nós já nos sentimos agoniados, presos dentro de casa, limitados por conta de uma pestilência que está em todo o mundo, se as atividades dessa tua congregação, obviamente que eu estou aqui mais uma vez falando de uma forma ilustrativa, são interrompidas, o povo vai sentir. E o interessante é que com essa paralisação, com essa limitação, esse distanciamento social, as pessoas vão voltar para suas casas e ali vão ficar e estacionar de alguma maneira. Vão trabalhar, vão retornar do seu trabalho, vão para a sua casa e ali vão ficar. E aqueles que gostam e são envolvidos no trabalho da obra do Senhor, seja ela de uma maneira estrutural, conjuntural e até espiritual, vão sentir. Todavia,
estamos aqui diante de um quadro onde as pessoas por um determinado tempo choraram, por um determinado tempo ficaram tristes, por um determinado tempo ficaram se questionando por que essa paralisação, mas ao longo dos anos, note que na minha ilustração eu falei de 4 meses, mas aqui são anos, e vai chegar um tempo em que as pessoas vão se esquecer absolutamente da reconstrução desse templo. Talvez o remanescente fiel vai passar os 15 anos passando pela frente dos alicerces e orando e dizendo, um dia isso aqui vai voltar. Mas para uma grande massa, para uma grande maioria, eles se acostumaram com a situação. E agora é preciso Ageu, um profeta mais velho, mais amadurecido, entrar na história. Nós temos aqui 3 nomes, ou 3 personagens, de profetas pós-exílicos, que são Ageu, Zacarias e Malaquias, que está mais lá na frente, um período antes daquela paralisação das profecias de 400 anos de silêncio, como costumeiramente nós estudamos com base na teologia, na própria Bíblia, nas próprias doutrinações. Mas Ageu e Zacarias é levantado em tempo oportuno para profetizar. Eu quero convidar você que tem a sua Bíblia a abrir a sua Bíblia no livro de Ageu. Abra a sua Bíblia aí no livro de Ageu e você vai perceber como que Deus agora fala de uma maneira muito poderosa pela boca do profeta Ageu. O versículo é o versículo de número 2, capítulo de número 1 do livro de Ageu, que nos diz assim: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Uma pessoa para falar isso, para verbalizar isso, é uma pessoa que já se acostumou com a situação. É os samaritanos que mandam, são os povos pagãos que estão na terra há mais tempo, porque eu fiquei 70 anos fora e agora quando eu volto estou velho, cansado, sem força. Então, vamos deixar do jeito que está. Mas Deus não está conformado com essa situação ou com este conformismo humano. E ele então levanta um profeta com autoridade para profetizar. É o 2º ano do reinado de Dário. A palavra vai vir de assalto ao coração de Ageu e de Zacarias e eles vão profetizar. Aí um versículo de número 3 ele diz: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Versículo 4, acaso o tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Olha que forte palavra ao coração daquele povo que estava descansado, acostumado, conformado com a situação da época. Temos também que quando Deus levanta Ageu e Zacarias, eles vão falar liderança aos governadores dali de Judá e dos homens que lideram parte de um povo israelita que perambula por aquela região. Zorobabel, o líder político, já falei, recebe uma mensagem pessoal de Deus, conhecedor da insuficiência espiritual deste homem e sabendo que ele não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma palavra de quê? De encorajamento. Aqui não é a força, aqui não vale a experiência, porque alguém pode se gabar, irmão, tenho muito tempo de ministério, tenho muito tempo à frente da igreja, tenho muito tempo à frente de determinado trabalho, mas Zorobabel, nós conseguimos encontrar neste exato momento uma fraqueza espiritual, uma insuficiência espiritual que só poderia ser suprida pelo Deus Todo-Poderoso. Interessante também nós notarmos que agora, com esta palavra de encorajamento, que o próprio Zacarias, a despeito de nós analisarmos como uma mensagem muito forte, mas não deixa de ser uma mensagem de encorajamento, que nos diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E quando Deus verbaliza isso através da boca de Zacarias o governador de Judá, Zorobabel, é uma palavra de ânimo, é uma injeção de ânimo para dizer: se eu sou insuficientemente espiritual,
o meu Deus, o Deus dos exércitos, é suficiente para suprir toda e qualquer situação. Passando para frente, nós temos Josué, o sumo sacerdote, mais uma figura dentro deste contexto que estamos estudando. Ele é líder espiritual do povo e recebeu também uma mensagem pessoal. E a gente observou isso até na aula passada. E a mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Se as vestes dele está manchada, se ele de alguma maneira espiritualmente não está bem, há uma palavra de perdão da parte de Deus e de restauração para este sumo sacerdote. Ele era o líder espiritual do povo. Havia pessoas que talvez ali se espelhavam nele. Estou usando aqui uma linguagem até muito moderna, muito prática, porque às vezes nós olhamos determinado pastor, determinado homem ou mulher de Deus e nós nos identificamos com ele, e muitas das vezes até quando somos novos convertidos, nós falamos assim, poxa, eu quero ser que nem fulano de tal. Por quê? Porque passa um exemplo para os demais que seguem. E aqui há uma palavra de perdão. Eu acho muito interessante a forma como Deus é conhecedor do nosso coração, é conhecedor da nossa mente, dos nossos passos, e Deus de uma maneira muito poderosa, muito firme, muito prática, muito constante, muito fiel, ele consegue fazer com que essa palavra venha ao coração daqueles homens e mulheres de Deus. Eu sempre estou falando homens e mulheres de Deus porque houve, né? Apesar de nós não termos aqui nenhuma mulher neste cenário aqui, por nome próprio, mas eu acredito que sim, havia muitas mulheres naquele tempo que faziam a obra de Deus. Estamos falando aqui de uma forma genérica, né? O povo, aí uma outra parcela, ou outros personagens deste contexto aqui, recebeu também uma mensagem de Deus. Note, havia aqui 3 mensagens, ou uma mensagem redirecionada a 3 personagens: Zorobabel, Josué e agora toda uma massa, todo um povo. E o profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais, olha o que o pastor Eurico Bergsten coloca aqui na lição, ele vai dizer assim, que haviam sofrido, eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Quantas pessoas omissas na obra de Deus, quantas pessoas omissas a trabalhar, a se debruçar na obra do Senhor. Eu já participei de algumas construções de congregação, sempre ajudando ali, né, o pedreiro oficial, o mestre de obras, que geralmente nas nossas igrejas sempre tem estes irmãos. E nós estávamos trabalhando, ajudando, né, nestas construções, fazendo ali o cimento, carregando areia, carregando tijolo, enfim. Nós participamos de algumas dessas construções e a gente observa que se não houver ali um líder para indicar que determinada coisa precisa fazer, as pessoas que não têm a perícia naquela construção, pouco podem contribuir. Mas uma coisa que também eu observei é que sempre há muitos voluntários para fazer esta obra. E ao passo também de muitas pessoas que podem fazer, não fazem, simplesmente cruzam os braços e não ajudam, nem contribuem, nem levam ali um lanche, talvez para as pessoas que estão trabalhando, nem vão à congregação, né? E depois, quando está tudo pronto, ainda reclama porque algo não saiu do seu gosto. Felizmente nós convivemos com pessoas assim, né? Isso é histórico, isso não é de hoje. Então eu consegui observar certas situações, mas todos aqueles que estavam envolvidos na obra do Senhor sempre saem de uma maneira muito satisfeita, principalmente quando o lanche chega, né? E eu aprendi também que nessas construções, muitas das vezes, o que mais se suja, o que mais come, é o que menos trabalha. Então, nós estamos aqui diante de uma palavra profética da parte de Ageu para animar o povo e dizer, olha, está na hora de vocês trabalharem. A casa de vocês está bela, está maravilhosa, está assim de uma maneira esplêndida. Agora, a obra do Senhor e a casa do Senhor e o local de adoração e a referência para nós adorarmos. Eu entendo que igreja somos nós. Claro, nós somos a igreja. A igreja não é o templo físico. Mas o templo físico
é o local onde a coletividade, onde a adoração coletiva ela vai subir como um cheiro agradável às narinas do Senhor. Terça-feira agora começou na nossa sede aqui em Maringá uma campanha de oração, de palavra, baseado em Jeremias capítulo 33 e verso 3, que nos diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Então, Jeremias diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes, insondáveis, que vocês não sabem. Então, o povo precisava agora entender sobre os prejuízos materiais e também espirituais que o profeta Ageu profetiza, para que eles pudessem entender que o momento agora era de construir ou reconstruir esse templo que havia sido destruído com a invasão de Nabucodonosor. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Ageu capítulo de número 1 e versículo de número 8. Então, Zorobabel e Jesua vão se animar para a construção, novamente para o recomeço da construção deste templo. O resultado dessa mensagem dos profetas, qual foi? Simples: o poder de Deus havia se manifestado de uma maneira poderosa sobre estes homens, e os líderes criaram coragem. Olha a palavra que é colocada aqui, coragem, né? E o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Gostaria de abrir um parênteses aqui para dizer que essa mensagem, ela impactou líderes da nação. Se os líderes da nação forem sensíveis à palavra do Senhor, as coisas podem mudar e o povo pode ser impactado. Alguém diz que não tem jeito, mas se nós estudarmos na história, nós vamos perceber que alguns grandes movimentos espirituais, eles impactaram tanto a nação, tanto a região, que até a cidade, vilarejos, foram tomadas por um direcionamento, por uma diferenciação no modo de se comportar, e que com o impacto dessa mensagem as pessoas vieram à conversão. Historicamente, se você estudar os grandes avivamentos que aconteceu na Europa, mudou-se o comportamento dos seres humanos. Obviamente que nunca deixou de existir pessoas ruins, nunca deixou de existir pessoas más, nunca deixou de existir pessoas que lutem contra a obra do Senhor ou as manifestações poderosas de Deus, e essas pessoas sempre estiveram aí lutando, né, sendo instrumentos do diabo para impedir a obra de Deus. Mas historicamente, se nós nos debruçarmos aqui na história, a gente vai ver que quando líderes da nação foram impactados por essa palavra, mudou-se o comportamento de todo um povo, de toda uma população. Parece ser uma utopia aqui no Brasil, né? Parece ser assim que nunca vai acontecer algo dessa maneira. Mas pode acontecer sim. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E se não acontecer, estamos também vivendo a última hora da igreja aqui na terra, né? A qualquer momento o Senhor poderá vir e arrebatar a igreja, e nós vamos adorar eternamente o Senhor, morar com Ele nos céus. Quando os inimigos vieram perguntando o que havia acontecido, o porquê que eles estavam agora edificando a casa de Deus, porque mais uma vez eles se incomodaram, agora, com o encorajamento de Zorobabel, com o encorajamento do sumo sacerdote, eles nem ligaram, né? Vai se fazer praticamente a mesma coisa, se escrever para Dario, para o rei persa, vai dizer: olha, retomaram aí a construção e tudo, mas dessa vez houve também uma mensagem enviada da parte deles, e dizendo assim: olha, consulta aí, né, as crônicas aí dos reis persas, e vocês vão ver também que há sim um decreto para a construção desse templo. E então, sensibilizado
com aquilo que estava nos anais, né, da história, com aquilo que estava registrado, ali então o rei permite e avantemente estes homens vão para cima desta construção até ela ficar finalizada. E olha que interessante, o capítulo de número 6 do livro de Esdras vai falar exatamente aquilo que o rei queria, né? Ou que desse ali por última palavra. Até porque o povo judeu que havia sido repatriado estava ali, de uma certa maneira, como cidades que pagavam, de certo, algum tributo para todo o império que se instalava naquele tempo. Então, nós vamos observar aqui em Esdras, no capítulo de número 6, a seguinte transcrição das palavras do decreto de Dario. Olha o que diz aí. Ó. O rei Dario mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais que guardavam os tesouros, né? E no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo em Jerusalém nestes termos. Aí ele vai ler os termos do decreto, né? E o próprio rei Ciro havia dito que eles construiriam, né, este templo, que terá 27 metros de altura por 27 metros de largura. E aí vai especificar coisas da construção nesse próprio decreto. Então, se retoma aí uma construção de um templo para quê? Para que as pessoas pudessem ter o seu local de referência, de coletividade para adoração. Quando chegarmos ao capítulo 8 do livro de Esdras, a gente vai ver um grande renovo da parte do povo por conta do acabamento desta construção. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão desta construção. Então, os profetas Ageu e Zacarias, que protagonizam essa palavra vinda da parte de Deus ao povo, prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandato de Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras capítulo 6, versículo 14. E Esdras 6,15 diz: E acabou-se esta casa. Que grande bênção! Despertamento dado de Deus a Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado ao resultado glorioso. Glórias ao nome do Senhor. Há também aqui na nossa lição essa transição entre o contexto histórico e tudo aquilo que a gente já falou aqui, é um olhar mais neotestamentário. O ministério profético, uma prova dessa manifestação de Deus. Se a gente pegar os profetas do Antigo Testamento, eles vão ter um perfil e uma funcionalidade um pouco diferente da que nós conseguimos observar em poucos profetas que há no Novo Testamento com essa titulação de profeta. A gente pode entender João Batista como um dos últimos profetas, a gente pode entender Jesus como um grande profeta que foi, né? Podemos observar Ágabo como um profeta ali no livro histórico, né, de Atos dos Apóstolos. Então a gente consegue perceber determinadas nuances, determinadas disparidades entre a funcionalidade do profeta no Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vamos aqui para a lição. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Temos vários deles. Vamos falar aqui de Moisés e de Elias, que é o comentário do autor da lição. Moisés, o grande líder de Deus, né, levantou aí para libertar o povo da escravidão do Egito, foi um grande profeta. E Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para aquele grande embate contra os profetas de Baal e de Azera. Então, Elias também teve o seu ponto alto aí lá no Monte Carmelo, combatendo estes falsos profetas, a ponto do povo, né, de todos aqueles profetas de Baal, falarem assim: só o Senhor é Deus, quando o fogo do céu desceu sobre um altar construído ali, reconstruído, feito pelas mãos de Elias, né,
pegou ali um monte de jarro, jogou água e fogo do céu desceu, lambeu toda a água que estava naquelas canaletas e o nome do Senhor foi glorificado. Então essas manifestações no Antigo Testamento, no Velho Testamento, vai ter de montão aí, né? Profetas maiores, profetas menores, profetas que vieram ao longo da história do povo de Israel entregando uma palavra. Eles eram arautos, a sua função no Antigo Testamento era ser porta-voz de Deus na terra e falar a palavra de Deus de uma forma integral, sem que nenhum tipo de vírgula pudesse ser omitido ou colocado, acrescentado, nenhuma palavra acrescentada, nenhuma palavra retirada. A palavra tinha que ser entregue na íntegra. E nós, ao estudarmos os profetas maiores e menores, a gente vai perceber profetas que vêm de uma linhagem com gotas de sangue azul, por assim dizer, que profetizam dentro dos palácios, e profetas que profetizam a uma plebe, a uma população que vive à margem, né? A uma população que não tem, talvez, uma certa condição, e a gente vê muito dessa mistura interessante dentro de profetas que profetizam para pessoas da alta sociedade e pessoas que estão muito aquém de um poder aquisitivo, né? E profetas também que são contemporâneos, e enquanto uns profetizam para Israel, outros profetizam para Judá, do norte ao sul, a gente observa profetas que foram contemporâneos e que entregaram uma palavra de Deus na íntegra. Aí o ministério de profeta, como se desdobra no Antigo Testamento, no Novo, já não vai ter a mesma funcionalidade de ser, ou de estar, ou de desempenhar determinadas funções. Haveria sim profecias, e essas profecias foram cumpridas. O próprio Ágabo, que predisse uma fome que aconteceu, vem agora também pegar o cinturão de Paulo e atar ali pelo meio dele e também profetizar que aconteceria, né, grandes coisas com aquele homem, indo para Jerusalém. De maneira nenhuma ele quis falar que Paulo, como que Paulo não fosse para Jerusalém, mas profetizou e aconteceu. Aquilo ali é muito forte, é uma passagem muito interessante que a gente precisa anotar. Então, o que nós temos aqui para corroborar com tudo isso? O próprio apóstolo Paulo, né, falou para procurarmos os melhores dons, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Quando a gente tem uma profecia bíblica, né, uma profecia da parte de Deus, essa é uma palavra de edificação às pessoas que estão ouvindo. É uma palavra de edificação para as pessoas que estão como um público-alvo. É uma palavra também de exortação, uma palavra de doutrinação, uma palavra também de renovo, né? Então, se renova, se corrige, né? Coloca as pessoas no eixo para uma profecia especial da parte de Deus. Seja ela uma profecia mais contundente, seja ela uma profecia para estabelecer marcos de manifestação da glória do Senhor. A profecia aí no Antigo Testamento, ela também é vista como um oráculo, né? Um profético, uma mensagem a ser transmitida, e o povo entendia muito bem, né, o peso. A palavra aí é massá, né, sobre a alma do profeta, até que ele pudesse pronunciá-la, era este peso da palavra do Senhor. Já no Novo Testamento, a palavra grega é profeteia, que pode referir-se a uma atividade profética, ou a de profetizar, ao dom de profecia, ou a profetizar, conforme Romanos capítulo 12, versículo 6, 1 Coríntios 12, 10, e as declarações proféticas também contidas em Mateus no capítulo de número 13, versículo 14, 1 Tessalonicenses 5 e 20. Aqui no Novo Testamento, ou a partir do Novo Testamento, você pode até profetizar sem com que você seja necessariamente um profeta com a função que tinha no Antigo Testamento. Deu para captar aí? Né? Podemos ser, sim, um profeta que profetiza, né, palavras com a qual Deus enche o nosso coração, exatamente como eu falei, tanto para repreensão quanto para correção, mas sem sermos designados com aquela patente, por assim dizer,
que tinha no Antigo Testamento, como se somente aquela pessoa fosse o porta-voz de Deus. Muitas das vezes Deus levantava profetas na nação de Israel ou de Judá, onde ele era a única figura, né, em que ele entregava a palavra de Deus na íntegra a todo um povo, desde reis até a menor criança que havia ali naquele reinado. Então, os profetas foram os primeiros de todos os prenunciadores e porta-voz de Deus, né? Moisés é considerado aí um dos grandes profetas, né? Mesmo sem saber falar, né? Mesmo questionando às vezes ali com Deus, né? Aí Deus levanta Arão também como um porta-voz e eles ficam aí marcados na história. Há aqui toda uma contribuição, obviamente, do dicionário bíblico Wycliffe, não estou fazendo propaganda, mas citando a fonte. O ministério de profeta à luz da Bíblia, e aqui está este link que a gente gostaria de fazer. O profeta na dispensação do Antigo Testamento, além de transmitir a mensagem de Deus ao povo, né, era consultado pelo povo sobre assuntos espirituais, como é o caso de Moisés, que muitas das vezes atava a sua tenda para fora do arraial e as pessoas vinham consultar como que um oráculo para poder receber algum tipo de resposta de Deus, né? Em Ezequiel 22, 20 e versículo 2, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse ao Senhor por eles. 1 Samuel 9, 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, e enfim, há outros exemplos que o pastor Eurico Bergsten coloca também. Já na dispensação do Novo Testamento, esses dons espirituais, dentre eles o de profetizar, estaria entre as consequências do quê? Do derramamento do Espírito Santo sobre a vida de homens e mulheres, muito especialmente a partir do capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, onde eles recebem ali, né, aquele renovo, né, aquele derramamento do Espírito Santo e saem com muita autoridade para pregar em todas as partes de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ter alguém o dom de profecia não significa que ele seja profeta, é o que nós falamos aqui, profeta com este mesmo peso que o Antigo Testamento tem, porque o personagem ali é diferente, porque o contexto ali é diferente, porque a atuação da Trindade no Antigo Pacto é diferente da do Novo, né? Temos aqui também o exemplo, né, do próprio Ágabo, como eu falei, em Atos capítulo 21, versículo 8 e 9, e Felipe tinha 4 filhas que profetizavam, né, também, mas deixavam essa palavra profética, mas não necessariamente um profeta, e aqui o profeta Ágabo. Olha o que ele diz aqui, existe uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo Testamento e do Novo, né? Então, no Antigo Testamento se consultava um profeta para transmitir algum tipo de resposta da parte de Deus, e a lei, os profetas duraram aí até João, mas na nova aliança nós temos Jesus como mediador de todas as coisas. É por isso que não existe Maria, José, Joaquim, fulano, Beltrano, não, porque nós temos agora acesso, né? O véu do templo se rasgou, Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, e ele é o grande mediador entre Deus e os homens, e na verdade sempre o foi, né? Então Jesus Cristo entra no cenário para desempenhar sua função, seu papel aqui na Terra, e hoje nós temos ele como o nosso mediador, né, da criatura para com o Criador. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Isso é importante a gente perceber. A gente, ao longo do nosso ministério, ao longo dos anos, né, no nosso ministério aqui pessoal, a gente já observou muitas pessoas indo à casa de fulano, de A, de B, para ouvir Deus, né? Tem um profeta aqui na cidade, ali no bairro fulano de tal tem uma irmã que, meu Deus do céu, quando ela fala, fogo do céu cai. Cuidado, preste atenção, né, nos sinais. Nós queremos ouvir a voz de Deus, meu irmão, dobra o joelho.
eu aprendi que oração não é só você falar, falar e falar. Você tem que parar para ouvir Deus falar contigo. Para você ouvir Deus falar não só no teu coração, mas no teu ouvido. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Pare de sair procurando profeta, aí vou consultar a profetisa fulano de tal, porque ela sim tem a palavra de Deus, aí não vai para culto. Aí o pastor marca uma vigília, não vai. Tem escola dominical, nem aparece, nem é matriculado. Você já viu um caso assim na tua igreja, na tua congregação? Deixa aí no comentário aí. Né? Já vi isso de montão acontecer. Ai, vamos na casa do profeta, porque quando ele abre a Bíblia no local certo onde Deus fala. Fecha o olho, né? Vou abrir a Bíblia aqui. Irmão, não é assim. Temos Jesus, quem morreu na cruz do Calvário não foi o profeta que mora no bairro tal, na casa tal, na cidade tal. O grande profeta, o maior profeta foi Jesus e morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida. Quer ouvir a voz de Deus? Dobra até o joelho. Fecha a porta do teu quarto. No secreto, vai buscar a Deus que no secreto ele vai te responder. Jesus, ele destrona tudo isso. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Aí é só graça, 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 graça. E não tem nem... Não estou falando de conhecimento teológico, estou falando de conhecimento bíblico. Conhecimento das Escrituras. Conhecimento de saber discernir que determinadas situações são certas e são erradas. Não seja aí uma pessoa amoral, né? Sem discernir o que é certo e o que é errado, sem saber o que pode fazer e o que não pode, né? Nenhum cidadão em sã consciência pode alegar desconhecimento da lei, isso está implícito na Constituição Federal, quanto mais aqui da palavra de Deus. Né? Se você é um crente, se você vai para o culto de doutrina na terça-feira, se você vai para a escola dominical no domingo de manhã, se você vai no culto de quinta, no culto de domingo, você não pode alegar um desconhecimento. Tem gente que passa 15 anos na escola dominical, quando você pergunta, né, quem subiu na figueira para ver Jesus, o camarada vai dizer que é Jonas. Não é assim. Né? Então, precisamos ter cuidado, certo? Então, nós estamos aqui encerrando a nossa lição, deixando aqui, ó, esta última mensagem. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive de profecia. Não podemos sair aí profetizando à torta e à direita como se a gente quisesse que no estalar de dedos as coisas acontecessem. Jeremias é uma grande prova de um profeta que profetizou por muito tempo que as pessoas nem ouviam e nem davam crédito à sua palavra, mas que tudo aconteceu porque Deus usou a boca daquele profeta. Você imagina o grande conflito interno que aquele homem sentiu, né? Porque para um profeta profetizar e algo se cumprir, era uma realização categórica do seu ministério. Jonas, como eu citei aqui, obviamente que de uma maneira que não foi ele que subiu na figueira, né, para ver Jesus e sim Zaqueu, mas Jonas profetizou e queria que a cidade de Nínive fosse destruída. Né? E como ela não foi, porque Deus teve misericórdia, principalmente pelos sujeitos amorais que tinham lá. Quem são os sujeitos amorais? Crianças até determinada idade, que não sabia discernir o que é a mão direita da mão esquerda. Né? Uma pessoa, talvez, com algum problema mental. Isso é um sujeito amoral. Né? Quando a gente estuda na sociologia ou na filosofia, enfim, a gente consegue perceber o que é ético, o que é antiético, o que é imoral, o que é amoral, o que é moral. Né? Então havia ali talvez mais de 120 mil crianças, entre idosos talvez, que já estavam numa certa idade que até as suas funções, né, físicas já não podiam conter, e Deus teve misericórdia daquele povo. E ao passo que, corroborados com a sua grande misericórdia, né, o profeta se sentiu como que fosse afrontado pelo próprio Deus, né, e se ficou debaixo de uma bolboreira lá reclamando, mas o Deus Todo-Poderoso, ele sabe o que faz. Então, o profeta, ele queria com que a sua profecia talvez, né, se cumprisse para que o povo pudesse talvez entender que ele fosse profeta, mas Jeremias vai na contramão, talvez, de um possível sentimento assim. Houve não só os profetas que a gente costumeiramente lê aqui, entre profetas maiores e menores, mas houve muitos outros, né? Cada pessoa, cada cabeça, cada sentença, cada um
se divergem na sua forma comportamental, cada um tem uma maneira de se expressar e tem a sua intimidade com Deus. Agora você imagine alguém que profetizava e sua profecia não se cumpria naquele ano, né? Então ficava aquele sentimento de um descrédito, mas a pessoa precisava entender que não era o local, não era a região, não era A, não era B, não era o príncipe, não era o rei, mas que ele tinha que ter a certeza de que ele sim tinha sido chamado por Deus para profetizar uma palavra de transformação, de correção, e que o povo voltasse a adorar a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, e até a próxima semana nós vamos estar aqui, em nome de Jesus, fazendo aí o comentário da sexta lição. Deus abençoe.